Olá amigos, apenas uma unidade de potência foi oferecida, o testado V6 com cilindrada de 3,5 litros e 249 cavalos-vapor. VQ35DE. Este motor é reconhecido como um dos melhores entre os análogos da gasolina. O motor geralmente não causa problemas. No entanto, há um ponto fraco, a colocação de canais de petróleo. Anteriormente, era feito em papel. Com o tempo, ele é espremido, o que leva a uma queda de pressão no sistema de lubrificação, ocorrem erros no funcionamento das árvores de cames e começa a falta de óleo. Desde cerca de 2011, surgiram juntas de metal. No entanto, com o passar dos anos, os parafusos da tampa se soltarão e a pressão do óleo caiu. A operação prolongada do motor nessas condições pode causar desgaste prematuro. Felizmente, não houve numerosos casos de falha do motor devido a uma falha de projeto na junta. O radiador do sistema de refrigeração pode vazar após 150 a 200 mil kpm. Uma das medidas preventivas para sua integridade é a atualização regular da tampa do radiador. Alguns proprietários precisam lidar com uma caixa de transferência ou variador, CVT, com defeito. Assim, alguns sortudos tiveram seu variador defeituoso substituído após uma quilometragem de 30 a 60 mil kpm. Motivos para contactar a assistência: funcionamento brusco do variador, embotamento da caixa de velocidades e falta de aceleração quando a velocidade aumenta. Outros tiveram que se preocupar com o desempenho do variador após 100 a 150 mil kpm. Na maioria das vezes, é possível percorrer 200 a 250 mil kpm antes do primeiro reparo do CVT. Também houve casos de substituição da caixa de transferência mesmo após uma quilometragem de 60 a 80 mil kpm. Uma verdadeira epidemia de vazamentos nos lacres das caixas de transferência eclodiu em carros produzidos em 2009 a 2011. O motivo é um defeito na fundição da carcaça do variador. A Nissan enviou um boletim técnico aos centros de serviço explicando como resolver o problema. Resumindo, devido a um influxo no corpo do variador que não estava previsto no projeto, não foi garantido o encolhimento total da caixa de câmbio angular na junção da caixa e da caixa de transferência, as unidades foram instaladas em ângulo. Durante a operação, as vedações quebraram e surgiram vazamentos. Ignorar o problema no futuro pode levar à perda completa do fluido de trabalho, existem apenas 300 gramas dele, e à falha da caixa de transferência. Os serviços autorizados, conforme prescrito, retificaram a saliência problemática no corpo do variador e trocaram as vedações. Nos modelos 2012, o problema de fundição da carroceria foi resolvido. Mas de acordo com alguns mecânicos de automóveis, casos de embaçamento das vedações da caixa de transferência ainda foram encontrados no Murano 2012. Muitos proprietários de Nissan Murano Z51 notaram o aparecimento de batidas surdas na suspensão dianteira após uma quilometragem de 10 a 20 mil kpm. O motivo são as buchas da barra estabilizadora dianteira. Quando um problema foi descoberto, os serviços autorizados da Nissan trocaram as buchas, mas depois de 10 a 20 mil kpm os ruídos de batida apareceram novamente. Posteriormente, a Nissan modificou as placas de crimpagem para fornecer um ajuste mais justo às buchas. Após a substituição das buchas por placas de crimpagem, o problema não voltou a ocorrer. Os blocos silenciosos das alavancas dianteiras são rendidos após 80 a 120 mil kpm, e os traseiros, após 100 a 150 mil kpm. Os amortecedores de fábrica geralmente percorrem cerca de 100 a 150 mil kpm. A essa altura, os suportes e rolamentos dos amortecedores dianteiros podem estar desgastados. Após 50 a 100 mil kpm, os desgastados blocos silenciosos traseiros do chassi auxiliar dianteiro também tiveram que ser substituídos. Os rolamentos das rodas dianteiras podem zumbir após 90 a 120 mil kpm. Eles são substituídos junto com o hub. O uivo da bomba da direção hidráulica no frio após a partida é outra ocorrência comum no Nissan Murano Z51. A causa provável é o fluido da direção hidráulica que ficou muito espesso com o frio. Percebeu-se que após a troca do fluido não houve alterações nas concessionárias, ou seja, o uivo permaneceu. E se o líquido original fosse substituído por um análogo de alta qualidade, o uivo geralmente desaparecia. Uma confirmação indireta da presença de problemas com o fluido foi a perda de inverno das bombas de direção hidráulica nos veículos em garantia. A cremalheira da direção pode vazar após 100 a 150 mil kpm. Após 2 a 3 anos de operação, muitos proprietários notaram problemas com o revestimento cromado dos elementos decorativos da carroceria. O cromo ficou manchado, inchado ou o verniz descascou. Alguns proprietários notaram uma ligeira flacidez no para-choque dianteiro.
Os faróis muitas vezes embaçam. Em climas frios, aparece gelo na superfície interna. Após 6 a 10 anos de operação, muitos notam uma diminuição notável na eficiência da iluminação, os refletores das lentes queimam. Às vezes, havia casos de entrada de água no interior do carro devido à quantidade insuficiente de selante nas soldas dos paralamas dianteiros ou à ausência de plug do cabo do capô atrás do paralama esquerdo. No inverno, alguns proprietários do Murano Z51 notaram o aparecimento de rangidos no plástico interior antes que o interior esquentasse. A causa do rangido irritante na parte inferior do para-brisa às vezes era o acabamento externo de plástico. Alguns proprietários tiveram que lidar com triturações e brincadeiras no banco do motorista devido ao desgaste do escorregador. Muitos reclamaram da qualidade insuficiente do estofamento de couro dos bancos, vincos e dobras apareceram na superfície com relativa rapidez. O revestimento do volante também não era muito durável. As abrasões tornaram-se perceptíveis entre 80 e 120 mil km. Houve reclamações frequentes dos proprietários de Muranos, frescos, sobre o lento aquecimento do interior no inverno. O ar quente não começou a soprar imediatamente. O motivo é essencialmente semelhante ao problema das bombas de direção hidráulica. A concentração de anticongelante não correspondia às condições de temperatura de funcionamento do veículo. O anticongelante engrossou, formando tampões. Além disso, alguns notaram um aumento na temperatura do motor, no indicador para valores críticos, mas o ar dos defletores ainda permanecia frio. Os serviços da Nissan estavam cientes do problema e substituíram o líquido refrigerante quando contatados. Geralmente não há problemas sistêmicos na parte elétrica. Talvez o gerador fique deprimido após 150 a 200 mil km. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.